Eu recebi uma ligação de uma amiga minha e ela estava me falando que a cunhada dela perdeu seu filho. E ela falou que a cunhada estava desesperada, chorando muito, com o coração dilacerado e falando em morrer, em desistir da vida. E essa amiga minha, ela falou: Eu entendo essa dor, porque eu passei pela mesma dor há alguns anos atrás. E ela me falou desse sentimento de perda, e aquilo me tocou tanto o coração. E quando eu voltei para casa, eu comecei a pensar, e eu falei: nem em 1000 palavras juntas nós encontramos uma expressão que possa acalentar um coração de uma mãe que perde um filho. E eu falei: eu preciso orar por ela. E eu senti um enorme desejo de estar orando por ela. E quando foi no sábado, eu estava fazendo o meu almoço e eu comecei a orar por ela. E eu passei por uma experiência que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Enquanto eu orava e buscava de Deus uma palavra, algo que eu pudesse confortar o coração dela, eu fui acometida de um calor tremendo. Eu comecei a sentir como se o meu corpo pegasse fogo. E eu comecei a suar muito. Eu tive que largar o almoço, parar o almoço e deixar Deus falar no meu coração. E Deus me disse: mostre para ela o abacateiro. Mostre e conte a história do abacateiro. Esse abacateiro que vocês estão vendo, ele era uma árvore enorme, grande, frondosa, e ele deu muitos frutos. E ele deu tantos frutos que começou a descer os galhos para baixo, no chão. E eles arriaram mesmo. E à medida que nós íamos colhendo os frutos, nós pensamos que os galhos iam voltar para o seu lugar. E nós falamos: é esperar um tempo, né, para ver se ele se recompõe. Mas isto não aconteceu tão rápido assim. E veio uma tempestade muito forte. E essa tempestade acabou de arrasar com o abacateiro. E as folhas dele, os galhos foram todos para o chão. E nós não tivemos outra opção a não ser cortar o abacateiro. Foi muito triste ter que cortá-lo. Ele ainda tem as marcas. Um corte aqui, que vocês estão vendo, e outro aqui. E quem olhasse para o abacateiro ia falar assim: não tem mais jeito, não volta mais. E com o passar do tempo, nós fomos observando que os galhos do abacateiro voltaram a brotar. Foi brotando galinhos, galinhos, e ele se renovou. Ele se renovou. Mas sabe por que que ele se renovou? Porque ele tem raízes. Ele tem raízes, raízes profundas. E ele foi arrancando dessas raízes força, energia, nutrientes, água, para tentar sobreviver. Existem duas maneiras de abrir mão. Abrir mão é fácil quando nós optamos, nós escolhemos e nós falamos: ah, tá bom, eu vou abrir mão, eu não me importo, deixa para lá. E com o tempo a gente esquece. E quando abrir mão dói, sangra, machuca, e nós não esquecemos. Esse abacateiro, ele passou pela dor da perda, pela dor da agressão da tempestade e pelo corte, pelo corte. Mas ele decidiu, dentro dele, lutar, voltar a lutar e voltar a vencer e continuar vivendo, mesmo com as cicatrizes, mesmo com as marcas. Porque esquecer não, mas guardar a lembrança dentro do nosso coração. E eu quero te falar aí, você que está me ouvindo, as nossas raízes é Deus. Deus é a nossa raiz profunda, Ele é a
força. Ele é toda a autoridade que temos e que devemos buscar para nos reerguer quando passamos por uma tempestade, uma tribulação e uma perda. É Deus a quem temos que recorrer. Não é fácil, mas temos que tentar de todo o coração e de verdade entregar e falar: Deus, eu não posso cuidar mais. Então cuida para mim, Deus, porque Ele sabe cuidar. Ele sabe. Deus, Ele tem poder para nos carregar nos braços. Eu queria te pedir agora para você pensar no seu filho, de mãos dadas com Deus. Ei, menino bonito, continue aí, siga aí em paz, porque nós vamos estar cuidando da sua mãe aqui. E quando a saudade te apertar, mas vir te dilacerando, lembre de uma palavra que está lá em Daniel 12, 13. Eu vou estar lendo para você. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra que nos confortasse e que nos acalmasse num momento tão sério, quando às vezes passamos. Daniel 12, 13 diz assim, ó: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. E sabe qual é a nossa herança? É a vida eterna. Quando você olhar dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, estiver faltando uma pessoa, lembre-se que Ele vai estar lá, com Ele, com o Pai. E quando a saudade vier forte, muito forte, olhe para os céus e diga a Deus assim, ó: eu confio em Ti, confio em Ti. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas é melhor confiar que compreender. E Ele vai te responder assim, ó: eu cuido de ti, eu cuido de ti. E creia, porque Ele é Deus suficiente para cuidar. Amém.